Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia do nosso canal. Eu sou o professor Patrick e hoje nós vamos trabalhar o tema de embriologia. Vamos entender como que o embrião se desenvolve desde o momento da fecundação até as etapas finais próximas do nascimento. Mas antes de a gente começar o conteúdo, gostaria de pedir a você que ainda não está inscrito no canal para se inscrever, ativar as notificações. Se esse vídeo for útil para você, você deixa seu like e se tiver alguma dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários que a gente vai estar atendendo aí, ok? Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho da embriologia. Então essa parte da biologia vai tratar o desenvolvimento embrionário desde a fecundação e suas mudanças. A primeira etapa que compreende o estudo embrionário é a segmentação ou clivagem, que é uma sequência de divisões mitóticas. Então a célula passa por várias divisões celulares, formando um aglomerado de células ainda sem forma definida, que é chamado de mórula. Contudo, nos animais nós encontramos diferentes tipos de segmentação devido a diferentes tipos de ovos, células progenitoras. Então, a gente vai ver aqui rapidamente nessa introdução quais são esses tipos de ovos e quais são os tipos de segmentação com exemplos que podemos encontrar no mundo animal. O primeiro tipo de ovo que a gente vai estudar é o ovo oligolécito, e ele tem esse nome por apresentar pouco vitelo. Oligo, pouco, lécito, vitelo. Vitelo é uma substância de reserva nutricional, ou seja, ela vai servir para nutrir o embrião ao longo do seu desenvolvimento. Portanto, animais que têm ovo oligolécito apresentam pouco dessa substância distribuída uniformemente em toda a região do ovo. Então a gente encontra ela em anfioxo, nos equinodermos e nos mamíferos. O segundo tipo são os ovos heterolécitos, que contêm uma quantidade mediana de vitelo concentrada no polo vegetativo do ovo. Então nós encontramos em anelídeos, em anfíbios e moluscos. Os animais que têm ovos telolécitos possuem muito vitelo. Eles concentram uma grande quantidade de energia para nutrir o embrião. Então a gente encontra em animais que têm ovos com casca, como aves e répteis, e também em moluscos cefalópodes. Temos por último o tipo centrolécito, que é onde você encontra muito vitelo localizado na região central do ovo, ao redor do núcleo. Esse é um ovo característico de artrópodes. Aqui uma tabela que nos mostra como que é visualmente esses ovos, então aqui o ovo oligolécito, um telolécito incompleto, né, que a gente viu ali anteriormente, um heterolécito ou telolécito completo e um centrolécito. Repare que essa parte amarelada é o vitelo. E, de acordo com esse tipo de cada tipo de ovo, a gente vai encontrar uma segmentação, ou seja, uma sequência de divisões celulares diferente para cada um deles. Segmentação total igual é aquela que as células se multiplicam igualmente em toda a extensão do ovo. Então, ela vai originar uma sequência de células novas de maneira igual, proporcional. Então, a gente vai encontrar os blastômeros todos sendo formados do mesmo tamanho. Lembrando que blastômeros são conjuntos de células que estão realizando essas multiplicações por mitose. São regiões do ovo. E ele está presente em ovos oligolécitos, no nosso caso, na espécie humana também. A segmentação total desigual ela ocorre em toda a extensão do ovo e dá origem a blastômeros com tamanhos diferentes, por isso ela é igual. Total porque ela ocorre em todo o ovo e desigual porque você vai ter blastômeros pequenos, os micrômeros, e blastômeros grandes, os macrômeros. E a gente encontra em ovos heterolécitos. A segmentação parcial discoidal acontece somente no disco do polo daquele ovo, e no restante do ovo ele é ocupado por vitelo. Então a gente encontra essa segmentação em animais que possuem ovos telolécitos. Também encontramos a segmentação parcial superficial naqueles ovos chamados de centrolécitos, porque você forma vários núcleos onde essa segmentação vai atravessar o vitelo e formar o blastômero. Para poder entender a embriogênese humana, a gente usa como comparativo o anfioxo. O anfioxo é um animal protocordado, muito simples, que tem um desenvolvimento embrionário, uma estrutura física muito parecida com o embrião humano, devido à sua simplicidade e facilidade de observar esse processo nesses animais. Então a gente tem aqui as regiões do anfioxo, repare, a gente encontra aqui a boca na região anterior do animal e o ânus, ou seja, ele tem entrada e saída desse corpo.
e ocorre uma cefalização com uma notocorda ao longo do animal, né, abaixo do tubo nervoso dorsal. Também tem aqui a região do intestino e uma musculatura que se distribui sobre todo o corpo do animal. E temos aqui fendas branquiais, similares às que a gente encontra no nosso embrião humano no início da vida. Aqui nós podemos encontrar as gônadas também, e esse é o perfil corporal desse animal conhecido como anfioxo. E aí a gente então entendeu já como é que funciona a segmentação, né? E na segmentação a primeira etapa é chamada de mórula, que é um aglomerado sem forma definida de células fazendo mitose intensamente. Em seguida, a mórula passa ao processo de blastulação, ou seja, esse agregado de células que estão fazendo mitose vão formar uma esfera oca chamada blástula. E nessa esfera você vai encontrar a blastoderme, que é o tecido externo, e a blastocele, que é a parte interna que fica cheia de líquido. Então essa imagem representa a formação da blástula, então aquelas células ainda sem forma definida vão formar uma esfera que vai abrir o seu interior e a gente tem blastoderme e blastocele. Em seguida, encontramos a etapa de gastrulação, quando a blástula sofre uma invaginação, ela sofre uma dobra para uma cavidade interna. Então, a gente vai encontrar essa abertura chamada arquêntero, que vai ser delimitada por blastômeros, que vão dar origem no futuro a um pulmão primitivo e vai se comunicar, esse arquêntero comunica-se com o exterior desse embrião através de uma cavidade chamada blastóporo. Ao final dessa etapa, a gente vai ter dois tecidos embrionários, a ectoderme e a mesentoderme. Um tecido embrionário é um conjunto de células indiferenciadas que darão origem aos tecidos, órgãos e sistemas no futuro do nosso embrião. Então aqui você tem a blástula sofrendo uma invaginação, essa região interna é o arquêntero, você tem aqui os blastômeros que vão dar origem à ectoderme mais externa e a mesentoderme, que vai ser a união da meso e da endoderme. Aqui o arquêntero e essa abertura, essa cavidade, o blastómero. Em seguida, a gente vai ter a etapa da neurulação. Então, nessa etapa, o embrião já começa a apresentar o tubo neural e o celoma, porque a mesentoderme vai se dividir em dois outros tecidos, o tecido mesoderme e o tecido endoderme. O tubo neural ele vai dar origem ao nosso sistema nervoso, né, vai abrigar o nosso sistema nervoso no futuro e, além disso, forma o eixo de sustentação corporal. Em animais vertebrados, ele vai dar origem à estrutura da coluna vertebral, enquanto o celoma vai ser a cavidade geral do embrião, que vai ser revestida por mesoderme e no futuro abrigará os órgãos viscerais. Então aqui uma ilustração que mostra a formação da placa neural. Então, por isso que se chama essa etapa neurulação. Essa placa neural sofre uma invaginação, formando a goteira neural, e essa dobra aqui, que você observa nesse detalhe, é o tubo neural. Então, aqui a gente já vai ter uma visão, um corte transversal do embrião, né? Então, você tem aqui ectoderme em volta, rosinha, você tem o mesoderme em amarelo e vai ter o endoderme surgindo aqui em vermelho nessa ilustração no detalhe. À medida que o embrião vai se desenvolvendo ao longo das primeiras semanas de gestação, esse é o perfil que você encontra já aqui também surgindo a notocorda. Então a notocorda está bem aqui embaixo, ó, do tubo neural e ela vai estar distribuída de maneira longitudinal no embrião. Então é esse formato aqui que a gente encontra o embrião nas primeiras semanas de vida. A gente pode classificar os animais também em dois grupos de acordo com o que irá ser originado a partir do blastóporo. Quando o blastóporo origina a boca do animal, a gente diz que esses animais são protostomados. E aí a gente vai ter, então, um sistema digestório incompleto, né? Você tem boca, mas não tem ânus. Encontrados em nematóides, moluscos, anelídeos e artrópodes, esses embriões. Já os deuterostomados são aqueles animais em que o blastóporo origina o ânus primeiro e depois termina desenvolvendo na boca. E aí esses animais vão ter sistema digestório completo e bem mais especializado. Nós encontramos grupos de deuterostomados nos equinodermos e nos cordados. Aqui a diferença, né, no esquema, você tem o arquêntero, tem o blastóporo, né, você tem aqui
toda essa abertura, e quando o blastóporo dá origem ao ânus inicialmente e termina na boca, você tem um animal deuterostomado, nesse caso da imagem, o girino. Quando ele dá origem somente à boca e o sistema digestório vai ser incompleto, você tem um animal protostomado, nesse caso aqui uma hidra, que é um quinidário. Também podemos diferenciar os animais em diblásticos ou triblásticos, de acordo com a quantidade de folhetos embrionários. Então, nós encontramos animais diblásticos, aqueles que têm somente endoderme e ectoderme, é o caso dos quinidários, e os triblásticos são aqueles que apresentam endoderme, mesoderme e ectoderme. Não consideramos aqui porífera, porque porífera não forma tecido, não tem uma estrutura tecidual tão complexa como a gente encontra nos filos de quinidária para cima na escala evolutiva. Aqui a diferença entre o embrião diblástico e o embrião triblástico. Repare que a cavidade digestiva sempre tem contato com o tecido endoderme, mas você não encontra tecido mesoderme em animais diblásticos. E também podemos classificar os animais de acordo com o celoma, né? A presença ou ausência do celoma classifica os animais em 3 grupos distintos. Eles podem ser acelomados quando eles não apresentam celoma na mesoderme, é o caso dos plateumintos, os vermes achatados, como planária. Podem ser pseudocelomados quando possuem uma cavidade corporal que é parcialmente delimitada pela endoderme, o que a gente encontra nos nematóides, ou podem ser celomados que possuem um celoma verdadeiro, ou seja, uma cavidade que é revestida por mesoderme. E aí a gente tem anelídeos, artrópodes, cordados, equinodermos e moluscos. Aqui no esquema, a ilustração de um plateuminto acelomado, um nematóide, um verme cilíndrico pseudocelomado, e aqui a gente tem um anelídeo, uma minhoca, que é celomado, possui celoma verdadeiro. Quando chega na etapa de organogênese, é o momento que, enfim, aqueles tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, darão origem a tecidos, aos órgãos e aos sistemas que comporão o embrião. Por isso a gente tem na ectoderme quem vai ser originado a partir desse tecido? A epiderme e os seus anexos, como pelos, unhas, chifres, penas, as glândulas, né, do tecido epitelial também, as glândulas sudoríparas, sebáceas, mamárias, a medula adrenal, a hipófise, que participa do sistema endócrino, o sistema nervoso, o cristalino, a retina, a córnea, a mucosa da boca, nariz e ânus e o esmalte dos dentes. Na mesoderme, a gente tem a origem do tecido muscular, tecidos conjuntivos, né, como o tecido ósseo, a derme, que é o propriamente dito, cartilagens, tecido hematopoético, sistema cardiovascular linfático, sistema urinário genital, pericárdio, pleura, peritônio, marfim dos dentes, que é a dentina, né, a proteína que está presente na nossa dentição. O córtex adrenal também é originado a partir da mesoderme. E na endoderme, por fim, nós temos o revestimento interno do tubo digestório e do sistema respiratório, tireoide, paratireoide, estimo, fígado e pâncreas, e o revestimento da bexiga urinária. Aqui agora a gente vai entender um pouco dos anexos embrionários, que são estruturas que dão suporte ao embrião, né, estruturas especiais que vão configurar diferentes funções para poder sustentar esse embrião até o momento do nascimento. O saco vitelíneo, também chamado de vitelino, ele é responsável por nutrir o embrião. Portanto, ele concentra boa parte dos nutrientes que vão permitir que esses animais sobrevivam ao longo do seu desenvolvimento. Contudo, em animais como mamíferos, você não encontra o saco vitelínico tão desenvolvido, uma vez que existe um sistema de nutrição compartilhado diretamente com a mãe. O âmnio é conhecido também como saco amniótico, uma bolsa d'água onde existe a função de hidratação do embrião e proteção também contra impactos mecânicos. O córnea é uma membrana que serve também para proteger o embrião contra choques, contra impactos que possam causar danos estruturais no mesmo. O alantoide é responsável pela excreção, então ele é uma bolsa que recolhe as excretas, recolhe aqueles restos metabólicos do embrião, e a placenta é uma estrutura que é formada já pós-fecundação, quando ocorre a implantação do embrião, formando o sincício trofoblástico, e ela envolve o embrião, garantindo aí a troca de nutrientes, de gases, de células de defesa entre mãe e feto. E por fim, o cordão umbilical, ele comunica o embrião com a placenta por meio de vasos sanguíneos que vão realizar toda a passagem de nutrientes daquilo que o embrião precisa
para sobreviver. Então é importante comunicação nutricional para o embrião. Um resumo aqui da nossa aula, então a gente viu que o desenvolvimento embrionário compreende 5 etapas: segmentação, blastulação, gastrulação, neurulação e organogênese. Na segmentação, a gente viu quais são os tipos de ovos e tipo de segmentação específica para cada caso, para oligolécito, heterolécito, telolécito e centrolécito. Vimos então que na blastulação, aquele aglomerado sem forma definida de células da segmentação, que é a mórula, se torna uma esfera oca formada por blastoderme e blastocele. Em seguida, ela vai passar por uma invaginação, uma dobra que caracteriza a gástrula e surgimento dos tecidos ectoderme e mesentoderme. Na neurulação, você tem o surgimento de tubo neural, celoma e o desmembramento da mesentoderme em endoderme e mesoderme. Por fim, na organogênese, os 3 folhetos embrionários irão dar origem aos diversos tecidos, órgãos e sistemas do embrião. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Até a próxima, pessoal. Abraços biológicos.